Olá, está no ar o Jornal Panorama e nesta edição você vê em destaque: Samarco admite ser responsável por 7% da poluição em Anchieta, no sul do estado. A Assembleia adota novas técnicas para preservar a história do Legislativo. CPI do Pó Preto faz visita técnica à Samarco Mineração, em Anchieta. A empresa admite ser responsável por 7% da poluição atmosférica na região. Na visita, a empresa reconheceu que é responsável por 7% de todo o material particulado presente na região de Anchieta. Mas, de acordo com os representantes da empresa, entre o período de 2010 e 2014, a mineradora já investiu mais de 354 milhões de reais em ações de controle ambiental atmosférico. Ainda vamos investir nos próximos 5 anos mais 130 milhões de reais, seja na operação e manutenção dos atuais equipamentos, seja na modernização de outros equipamentos que nós vamos fazer nos próximos anos. Ele vai impactar numa redução de até 18,2% na carga atmosférica emitida pela Samarco. Aquela tela que você está vendo logo ali atrás funciona como uma barreira de vento. De acordo com a empresa, ela tem uma eficiência de 76%. É uma tecnologia que utiliza um princípio de redução da velocidade do vento antes da instalação desse equipamento e após. Nós fizemos durante a instalação uma medição da velocidade do vento, do efeito desse vento nas pilhas de minério, e após a instalação nós fizemos uma outra medição, constatando então que houve uma redução de 76% entre o que era anteriormente e depois da instalação da Indefense. É uma tecnologia aplicável a um pátio de estocagem como esse da Samarco, e a gente tem acompanhado esse desenvolvimento e evolução e o desempenho desse equipamento de uma maneira muito intensa, a fim de assegurar que os números e a redução que nós projetamos que ela seja alcançada. O presidente da CPI avaliou a visita técnica como positiva. Nós vamos agora montar o nosso relatório da visita, o nosso relatório técnico, e a visita in loco aqui no município de Anchieta foi muito importante. Nós tivemos a participação dos vereadores de Anchieta, tivemos a participação do deputado Almir, do deputado Dari Pagung, do deputado Dr. Hudson, né? Então todos os deputados que tiveram aqui participaram efetivamente dessa visita, questionando. Então foi muito proveitosa para a CPI do Pó Preto da Assembleia Legislativa. E agora você confere como foram os trabalhos em plenário dessa semana. Quem tem as informações para a gente é a repórter Larissa Lacerda. Durante os trabalhos desta semana foi assinado o termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e a Defensoria Pública do Estado. Nós temos na Defensoria Pública um grande instrumento de defesa da população. E a Assembleia não podia ficar indiferente a esse compromisso e fez então esse ato de colaboração que será, entendeu, um grande instrumento em defesa do povo. A Defensoria hoje ainda é deficitária quanto aos quadros administrativos, então a Assembleia pode fornecer e dar um apoio necessário a esse trabalho administrativo da Defensoria. Em contrapartida, a Assembleia funciona em comissões, que são comissões especializadas, como por exemplo a Comissão de Direitos Humanos, de Defesa do Consumidor, e a Defensoria possui núcleos especializados nessa área. Então pode fornecer não só essas informações necessárias do nosso trabalho no dia a dia, né, que são coletados no nosso trabalho judicial, quanto também pode dar qualquer apoio jurídico necessário, inclusive, ao final, ações que possam ser implementadas, inclusive de ações judiciais, que às vezes a Assembleia não tem a legitimidade para isso, a Defensoria possui e pode ser o braço da Assembleia na cobrança, né, do cumprimento dessas obrigações, nas conclusões do trabalho das comissões. Ainda durante a semana, os deputados aprovaram 5 projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Entre eles, o que institui o PRODEMP, o Programa Estadual de Desenvolvimento dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás. O objetivo é auxiliar as cidades que recebem royalties na aplicação desses recursos em políticas públicas. Já outra proposta aprovada estabelece medidas mais rigorosas de combate a incêndios em imóveis, principalmente em estabelecimentos com maior concentração de público. As matérias aprovadas tramitaram em regime de urgência e seguiram para a sanção do governador. Semana de muito trabalho também em todos os colegiados da casa. A CPI do Pó Preto, além da visita na Samarco, que você viu há pouco, também fez reunião ordinária no Legislativo. No encontro, médicos alertaram para o agravamento de problemas de saúde que a população pode ter.
alergias, doenças pulmonares e até cardíacas estão entre as principais preocupações dos especialistas. A CPI dos Empenhos da Saúde ouviu o presidente do instituto que administra o Hospital São Lucas, interditado pelo Estado no fim do ano passado. Vanderlei Almeida Rosa relatou que a Secretaria da Saúde não fez os repasses dos recursos federais devidos e, por isso, o instituto não cumpriu algumas metas. Mas, segundo o depoente, não havia motivos para a intervenção. O colegiado vai convocar o interventor do São Lucas. Na CPI da sonegação fiscal, os deputados ouviram o advogado tributarista Belini José Salles Ramos, citado em denúncia recebida pelo colegiado. O depoente explicou que foi vitorioso nos processos judiciais e várias ações já foram arquivadas. Belini também falou sobre legislação tributária. Já na CPI do Transcol, o ex-presidente da CETURB, Léo Carlos Cruz, prestou esclarecimentos que contrariam depoimentos de outras pessoas já ouvidas pelo colegiado. Os deputados reclamaram das contradições dos convocados sobre possíveis irregularidades na licitação do serviço de transporte público. A CPI da máfia dos guinchos ouviu o presidente do CIODES, Reinaldo Brezinski. Ele informou que o órgão só tem convênio com a Prefeitura de Vitória e não atende outros municípios. A reunião foi acompanhada pelo promotor de justiça, Fábio Langa, que, assim como os membros da CPI, defende a centralização do serviço por um único órgão. A comissão também ouviu coordenadores do Detran. As comissões especiais da Assembleia e da Câmara dos Deputados, que discutem o Pacto Federativo, realizaram um seminário para tratar do assunto. O evento lotou o plenário de Dirceu Cardoso, onde aconteceu o debate sobre competências tributárias da União, dos estados e dos municípios, considerados os menos favorecidos na partilha dos impostos arrecadados. Na Comissão Especial de Granito e Rochas Ornamentais, os deputados programaram as próximas reuniões. Serão convidados a diretora-presidente do IEMA, Sueli Tonini, e diretores do Departamento Nacional de Produção Mineral. O objetivo é tratar das dificuldades que os representantes do setor afirmam enfrentar. Os integrantes da Comissão Especial do Estádio Kleber Andrade e Campos Bom de Bola 1 e 2 receberam documentação enviada pelo governo do estado. O material, que será analisado pelo colegiado, contém cópias dos contratos e aditivos de licitação e execução das obras. Diretores dos sindicatos que representam os ferroviários e os metalúrgicos da Vale devem ser ouvidos pela Assembleia. Em pauta, alternativas para demissões em massa que vêm ocorrendo na empresa. A decisão foi tomada na primeira reunião de trabalho da Comissão Especial criada para discutir o assunto. Já a Comissão Especial da BR-101 realizou reunião extraordinária para a instalação dos trabalhos. O grupo vai acompanhar o cumprimento do contrato das obras e serviços de duplicação da pista e, para isso, solicitou informações à Eco 101, concessionária responsável pela rodovia. Na Comissão de Finanças, a secretária da Fazenda apresentou a situação financeira do Estado. Ana Paula Vescov afirmou que 2015 é ano de aperto de contas. A secretária participou de audiência pública do colegiado para a prestação de contas dos primeiros 4 meses de governo. Na Comissão de Infraestrutura, a discussão foi sobre as obras de mobilidade urbana, como o corredor exclusivo para ônibus e o aquaviário. Os parlamentares receberam o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Paulo Rui Carnelli falou sobre os problemas que levaram à paralisação de metade das 165 obras contratadas pelo governo. Audiência pública para debater políticas sobre drogas e seus impactos sociais no Espírito Santo. Esse foi o destaque no trabalho da comissão que trata do assunto na casa. O evento reuniu pessoas que se livraram do vício, representantes do Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e entidades terapêuticas que atuam no Estado. A produção de pimenta do reino no Espírito Santo foi o assunto da reunião da Comissão de Agricultura. Os deputados ouviram representantes do setor que pedem políticas públicas voltadas para o cultivo. A reunião também contou com a participação de representante do Incaper, que falou sobre as ações do órgão para a área. Na Comissão de Educação, os parlamentares decidiram convidar os secretários dos municípios de Serra e Conceição do Castelo. Eles vão apresentar os planos municipais da área. O Colegiado de Ciência e Tecnologia decidiu pedir informações à Secretaria de Educação sobre o projeto Escola Viva. A matéria, que institui ensino em tempo integral, está em análise na comissão. Conhecer a realidade de cada região capixaba para melhorar os serviços de saúde oferecidos. A proposta é da comissão que trata do tema no Parlamento Estadual. Os deputados vão discutir a realidade da saúde junto com a Secretaria de Estado da área. Aprovados 2 projetos na Comissão de Defesa do Consumidor. Um deles, do deputado Dari Pagung,
obriga as empresas a informarem aos consumidores sobre a retirada de seus nomes nos serviços de proteção ao crédito. A outra iniciativa do deputado Gilcinho Lopes assegura a definição de horário para a montagem de imóveis. A Comissão de Justiça analisou 30 matérias e aprovou a constitucionalidade de 13. Destaque para a proposta de emenda constitucional do deputado Gilcinho Lopes, que pretende incluir o Tribunal de Contas do Estado como órgão competente para propor leis. O trabalho do terapeuta ocupacional foi o destaque na reunião da Comissão de Assistência Social. O colegiado recebeu o professor da UFES, Gustavo Monzelli. Ele falou sobre a atuação social e na educação, desenvolvido pelos terapeutas. Distribuidores de combustíveis se negam a passar informações sobre aumento de preços para a frente parlamentar que debate o tema. Das 6 empresas convidadas, apenas 2 compareceram à reunião, mas elas ainda não passaram os dados solicitados, alegando sigilo de mercado. A atitude foi criticada por integrantes da frente. A semana também foi marcada pela realização de sessão especial proposta pelo deputado Bruno Lamas para discutir fusão partidária. O evento contou com a participação de lideranças do PSB e do PPS, que devem se unir em uma nova legenda. Arquivo Geral da Assembleia adota novas técnicas para guardar a história do Poder Legislativo. O setor recebeu equipamento para preservar documentos do século XIX. Documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo ficam preservados no Arquivo Geral do Parlamento Capixaba. O espaço abriga todas as proposições legislativas, processos administrativos e financeiros da Casa. Documentos históricos também fazem parte do acervo, como as atas das reuniões da primeira Assembleia Provincial do Estado, datadas de 1835. Para preservar todo esse importante acervo documental, o setor recebeu uma mesa higienizadora que vai permitir a limpeza e melhoria de antigos arquivos do século XIX. Essa documentação, com o decorrer do tempo, ela vai recebendo acúmulos de poeira, às vezes algum inseto fica no meio dela e é morto, ele fica ali. E essa higienização que é feita através da mesa, ele ajuda a manter a vida útil do documento, porque são documentos históricos, documentos às vezes escritos à mão, que são de leis, de atas de sessões, de projetos de deputados que já passaram pela casa, que são guarda permanente. É a história do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo que está sendo conservado com a mesa de higienização. Além de preservar a memória documental do Poder Legislativo, o arquivo também funciona como um centro de pesquisa muito procurado pela área acadêmica. Para facilitar a consulta ao acervo, o setor começou o processo de transcrição do material através da paleografia. Temos que pensar que a maneira que era escrita era diferente. Então, muitas vezes, você tem palavras diferentes, você tem uma escrita diferente. Então, o que o paleógrafo faz? Ele pega uma forma antiga e transforma para um português atual. Rogério está organizando um índice com todos os documentos antigos do setor para ser disponibilizado no site da Assembleia. Para que pesquisadores possam consultar esse documento, fiquem sabendo o que tem aqui e que depois consigam vir aqui e pesquisar esses documentos. E o que tem, assim, o que você costuma achar mais recorrente aqui nos seus trabalhos? Olha, eu estou no início do século XIX. Nós temos que pensar que a província do Espírito Santo ela estava começando a ser organizada. Então, há uma preocupação muito grande com o código de postura. Você tem a criação de guerrilhas aqui na província, que eram grupos militares bancados pelo Estado para poder ir atrás de escravos, ir atrás de índios. Você tem uma organização da força policial. Aqui nós temos também a criação de muitas cidades aqui do Estado do Espírito Santo, quando que elas foram criadas, quando que elas passaram de vila para a cidade. E você consegue acompanhar o crescimento das cidades. No momento aqui, por exemplo, eu consigo observar como que começou a crescer o município de Linhares. É uma coisa muito interessante. O Arquivo Geral fica no subsolo da Assembleia Legislativa e é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de sempre e continue com a programação da TV Ares, o seu canal cidadão. Até a próxima!